ela foi desencadeada para cumprir mandados de prisão com relação aos autores do crime do homicídio, né, da vítima Rosimar Nunes Leite, que ocorreu no dia 27 de setembro desse ano. Então, na verdade, na manhã de hoje, a gente conseguiu efetuar a prisão do Bruno dos Santos Garcia, que foi apontado como um dos autores desse crime. Ainda permanece foragido o indivíduo Aldo Fernandes Júnior, tá? Que foi o outro autor do delito. Também foi identificado como autor do crime o Márcio Rodrigo Machado, que já se encontra recolhido no presídio por outros delitos. Então, na verdade, a preventiva vai ser comunicada, né, junto ao presídio de Caçapava. E não foi decretada ainda, até o momento, a prisão do Carlos Roberto Martelo, que seria o mandante, então, desse crime de homicídio. Na verdade, para a gente recapitular, né, como é que aconteceu a situação. O que houve? No dia 27 de nove de 2013, então, a delegacia de polícia foi acionada para verificar um corpo que foi encontrado dentro de casa com 2 tiros, né, na região da cabeça. Foi constatado, né, que esse corpo era da Rosimar Nunes Leite. Então a gente passou a desenvolver a investigação em cima desse caso, né, para desvendar então a autoria do crime. O que ficou constatado, né, depois, durante as investigações? Na verdade, a Rosimar Nunes Leite, ela era amante do Carlos Roberto Martelo, tá, que foi o mandante do crime. E a Rosimar, ela estava ameaçando o Carlos Roberto, né, alegando que estaria grávida dele e pressionando ele para que ele se separasse da mulher para que permanecesse com ela. Então, o Carlos Roberto, como ele tinha relação com o Aldo Fernandes Júnior, que trabalhava com ele, na verdade o Carlos Roberto e o Aldo Fernandes eram motoristas de táxis. E então o Carlos Roberto, ele tinha contato com o Aldo, então o Aldo intermediou, né, apresentou para o Carlos Roberto o Bruno e o Márcio. O que aconteceu? Então o Carlos Roberto, ele negociou com esses indivíduos para que eles executassem então a vítima Rosimar, né, e ofereceu uma quantia para que eles efetuassem o serviço. Então, na verdade, ficou acertado entre todos que o serviço seria desempenhado pelo valor de R$2.000, que foi o valor que foi efetivamente pago pelo Carlos Roberto para os indivíduos que executaram o crime. Então, esses indivíduos teriam, na noite do crime, ido na cidade de São Cepé, comprado a arma que eles utilizaram e então foram na casa da Rosimar e efetuaram 2 disparos contra ela, né, o que veio a causar a morte da mesma. Em razão disso tudo, então, né, da investigação e da descoberta de todos esses fatos, a Polícia Civil concluiu o procedimento policial e entregou no fórum, já faz mais ou menos uns 20 dias, representando pela prisão preventiva dos indivíduos. O que foi deferido pelo Poder Judiciário. Então, na verdade, no dia de hoje, a gente pode dar uma satisfação, né, para a sociedade, para a comunidade com relação ao crime. A gente só não publicou, né, as conclusões anteriormente porque a gente ainda dependia do deferimento dessas representações. Então, como elas foram deferidas essa semana e a gente pôde, então, efetuar o cumprimento das prisões, então, na verdade, a gente hoje pode dar o desfecho para esse delito que aconteceu no mês de setembro. A polícia já identificou quem realmente deu o tiro? Ou os tiros? Na verdade, Marcelo, não ficou totalmente claro quem foi o executor, né? Quem efetuou os disparos que causaram a morte da vítima. Mas a gente conseguiu levantar que os 3 indivíduos, tanto o Aldo, quanto o Bruno, quanto o Márcio, eles estiveram no local, né, na casa da vítima, e um dos 3 efetuou os disparos. Na verdade, a gente tem a confissão do Carlos Roberto Martelo, né, com relação a todos os fatos, né, e também tem os depoimentos dos outros executores, mas na verdade eles não assumem, né, que teriam praticado o delito. Então a gente juntou a confissão do Carlos Roberto com outras provas
confirma então a participação deles. Mas quem efetuou o disparo a gente não conseguiu levantar, mas foi um dos 3. Mas como os 3 estavam no local do crime no momento da execução, eles são da mesma forma responsabilizados, independente de quem efetuou o disparo. A senhora disse que um já estava preso e saiu Na verdade, o que aconteceu? 3 indivíduos foram os executores, né? O Aldo, o Bruno, conhecido por Bruninho, e o Márcio Rodrigo, que é o vulgo Grilo. O Grilo, que foi um dos executores, na verdade ele já se encontra recolhido no presídio e no momento da execução do crime ele tinha saído do presídio por algum benefício, né? Então parece que ele permaneceu uma semana em liberdade e depois do crime ele retornou. Então ele cometeu o crime nesse inteirinho que ele estava solto, na verdade, tá? E agora atualmente ele se encontra no presídio. A gente conseguiu efetuar no dia de hoje a prisão do Bruninho, né? E o Aldo, a informação que a gente tem é que ele está fora da cidade, então a partir de hoje para nós ele já é considerado como foragido. E o Carlos Roberto? O Carlos Roberto, a prisão dele ainda não foi decretada, tá? Então até o momento o Carlos Roberto ele não tem nenhuma prisão decretada contra ele. Na verdade, a Polícia Civil não representou pela prisão do Carlos Roberto momentaneamente, em razão de que o Carlos Roberto confessou o crime e deu todo o subsídio para o desfecho, né, da investigação, e também em razão de que o mesmo não tinha antecedentes policiais, então ele não se enquadrava até o momento numa representação de prisão preventiva. Mas daí também o Ministério Público parece que entendeu de forma diversa, né? Então a gente fica no aguardo, pode ser que, embora a gente não tenha representado, venha posteriormente alguma ordem de prisão contra ele. A perícia constatou que foram quantos tiros? 2 tiros. Foram 2 tiros na cabeça. Na verdade, isso demonstra que houve uma intenção nítida e clara de execução, né? De execução. Na verdade, é muito importante que esses delitos sejam esclarecidos, que esse tipo de crime não fique impune, justamente para que isso iniba, né, que outros casos como este voltem a acontecer. Então essa é a preocupação da polícia, na verdade. A gente tem muita preocupação de não deixar nenhum caso em aberto, para que esses casos não se proliferem, né? E para que isso tenha um caráter preventivo até em razão dos criminosos, para que eles vejam, né, que realmente existe uma reprimenda em cima das ações e não venham a praticar então esse tipo de delito. Também no trabalho da perícia foi constatado que ela estaria grávida ou não? Não, a gente não conseguiu comprovar que ela estivesse grávida. Na verdade, isso não ficou constatado na perícia e a gente também fez um levantamento junto aos laboratórios da cidade e não tinha nenhum exame de gravidez solicitado por ela. O que a gente pressupõe, né, é que ela não estivesse grávida, estivesse simplesmente ameaçando, né, o autor, o acusado, fingindo, né,